Então, começamos a roda de conversa. As fotografias foi eu que mandei para Marli. Foi difícil escolher, acho que fotos, né? Acho que todo mundo talvez teve essa dificuldade de escolher uma foto, porque são tantas memórias. Eu acho que a UERGS traz pra gente um lugar muito para além dos estudos, da formação, esse lugar família, né? Então a gente meio que costuma misturar as coisas. E que bom que é assim esse curso, porque toda vez que eu olho para essa foto que eu escolhi, né, a primeira aqui, é sempre num lugar de afeto, assim. Inclusive essa foto foi em 2018, na UDESC. Foi um momento que eu diria talvez um momento de ouro para mim na formação, assim, porque estava praticamente na metade do curso. Foi ali com essas pessoas, com esses colegas, com a própria Marli, que a gente foi participar do 5º Congresso de Artes Cênicas da BRAS, da Pedagogia, né, das Artes Cênicas. Foi ali que a gente conheceu vários espetáculos, as produções da UDESC também nos incentivou bastante. E aí foi ali que a gente descobriu como é que era o processo de montagem deles, que era um processo que era ao longo do ano, assim, não era só semestral como a gente tinha ali na UERGS. E aí a gente ficou muito instigado a tentar fazer essa rachadura também dentro do nosso curso. E a segunda foto é uma foto do meu primeiro ano como professor, assim, eu costumo dizer, porque até então era experiência de estágios, era experiência de cursos técnicos e não numa escola. A escola que eu trabalho, em São Leopoldo, no primeiro ano, 2022, pós-pandemia, então ali também a gente recém tinha sido liberado de tirar as máscaras, né, de poder ter esse contato mais presencial, de toque e tudo mais. Foi um momento que alguém capturou para nós, essa era uma turma do primeiro ano, é uma turma que está saindo agora, no terceirão. Estão com uma montagem de espetáculo deles também. Então é muito legal olhar para eles ali num outro lugar e também me ver num outro lugar como professor, que estava recém chegando nessa escola, uma escola que desafia muito na questão metodológica, assim, eu acho que no envolvimento com a tecnologia, de trabalhar com projetos também, para além do meu componente, estar em diálogo com outros componentes e ver o que disso a gente pode criar juntos. Eu escolhi essas duas fotos. Primeiro que realmente partilho desse pensamento de que é bem difícil escolher a vivência que a UERGS foi em uma foto. Bem difícil mesmo, assim, porque a gente é atravessado por muitas coisas mesmo. Eu lembro que eu entrei na UERGS, muito contraditório, porque eu entrei num curso de licenciatura sem entender que eu estava entrando num curso para ser professor. Porque eu nunca tinha pensado em ser professor de teatro, eu queria ser ator. E aí no primeiro semestre, a licenciatura me abraçou. Tanto o curso, né, me abraçou, quanto a cidade que eu morava na época, Taquari, né, eu fui chamado para dar aula já no meu primeiro semestre da graduação, como oficineiro, obviamente, mas era uma experiência já como esse lugar de professor. Eu lembro os alunos me chamando de professor e eu... Com licença, eu acabei de sair do ensino médio. Mas, então, quando eu fui fazer esse trabalho de pensar uma imagem que refletisse, eu logo pensei na minha... E uma imagem que tivesse a ver com o meu processo final. No caso, essa imagem é uma das imagens tiradas da minha videocena, né? Feito durante a pandemia. Foi o último semestre, o último trabalho. Foi a minha última cena filmada, porque eu filmei com o meu telefone. Então, se pegasse água no telefone, pelo menos eu já tinha filmado tudo. E aí eu lembro que eu falei assim, parece que eu me banhei pela primeira vez nesse estado de ser professor. E a segunda imagem é uma imagem muito significativa para mim, porque é uma ex-casa, já não trabalho mais nessa escola, mas é a primeira casa aqui da cidade de Porto Alegre, que eu vim, assim que eu me mudei, né, que eu comecei a trabalhar como professor de teatro. Foi a primeira escola onde eu pude, ok, aqui é realmente o meu chão. E eu escolhi especialmente essa foto, que é a foto dos minutos antes da gente entrar em cena. Eu fico muito nervoso, assim, é um estado de, tipo assim, se eu pudesse não criar apresentação de familiar, para mim seria a melhor coisa do mundo. Mas eu percebo que é a melhor coisa do mundo quando a gente apresenta. Tinha uma super estrutura, um palco gigante e tal, e a gente olhou e falou, a gente não vai fazer a peça no palco. A gente fazia a peça no meio dos espectadores, enfim.
Então, me colocou assim, como entender e perceber que não é de todo mal a gente ir a público e ter isso de final de ano. A questão é como tu lida com isso. Então, por isso que tem esses 2 registros. Também esses alunos têm um espaço muito, muito de afeto, assim, muito importante no meu coração. Levo eles comigo até hoje. E é isso. É por isso. Vou chorar. Bom, esses 2 registros, eu vou começar aqui pelo Cuco, que foi o ápice, do super ápice, vezes 10 da faculdade, porque foi de todas as criações que nós fizemos, e montagens, e cenas, todas muito importantes, mas onde eu me achei foi com os bufões, e onde eu me senti mais livre, assim, né, enquanto atriz. Então, me lembro e me emociono muito com isso. Na verdade, o Cuco praticamente é um popstar lá na escola, ele aparece em todos os festejos, dia da criança, dia da não sei o quê, dos pais, das mães, tudo. Ele aparece lá na escola, então é muito significativo como atriz, assim. E a segunda foto, que é o primeiro ano aquele do vídeo, que a gente fez lá online, aquela participação, e que eles estão se formando esse ano, no terceiro, né, do médio, e também estão com uma montagem que é meio Édipo, Macbeth. É a primeira turma, assim, que eu tive desses 7 anos, assim, são 26 alunos, e os 26 alunos, aqueles que não atuam, eles vão para a produção, eles fazem a luz, fazem o som, cuidam do cenário, do figurino, ou seja, todos trabalham. Então essa turma que hoje é a 303, assim, eu digo, eles são os meus filhotes e monstrinhos ao mesmo tempo, porque semana passada, quando eu fiz aniversário, eles aprontaram, me vendaram os olhos, eles fizeram tudo aquilo que eu faço com eles nos exercícios, então vendaram meus olhos, a gente andou pela escola, quer dizer, eles, né, me levando pela escola, tudo aí, fizeram lá. Eles aprendem. Aí, quando eu tirei a venda, e aí tinha vídeo deles, que eu te mandei aquele vídeo lá e tal, chorei horrores. E aí, no final, eu disse assim, meu Deus, eu criei uns monstros. Eu fazia assim, e eles, agora... E aí, dessa turma, 10 querem, porque querem vir para o UERGS, assim. E eu faço aquela propaganda, eu digo, gente, pelo amor de Deus, vão para lá, porque mudou a minha vida. Completamente, assim. E tudo daquilo que eu tinha de ideia de professor era meio parecido contigo também. Ah, não, esse professor é de ator, né? Daquele pessoal que quer ser ator. E é completamente diferente quando vai para a escola. Os alunos não querem ser atores, eles querem tudo menos isso. Então, mudou demais, assim. A foto que eu vou falar primeiro, que está lá no canto direito, é no mês de maio que ocorreu a enchente, né? Então, mostra o trabalho coletivo da rede pública dos professores por conta própria. A gente teve que pintar a escola, sem estar recebendo nada mais por isso, mas pelo espírito escolar e pelo espírito da educação, né? Então, aquela foto, estando ali, ela faz muito sentido, assim, para a nossa comunidade em geral, né? E a foto da esquerda foi um momento muito especial para a nossa turma, que a gente participou da Ponte, que é um festival do Itaú Cultural, que a gente foi com o nosso espetáculo foi selecionado, né, o nosso estado de sítio, que daí liga com a ideia que o Joque falou lá no início, da ideia que a gente absorveu da UDESC, de não fazer um trabalho de um semestre e simplesmente passar para outro, mas de dar uma continuidade a ele, assim. Então, acho que essa escolha nesse edital do Itaú Cultural foi um pouco reflexo dessa nossa insistência em pegar algo bom que veio de outra universidade, né? Então a gente tava em êxtase, assim, a gente tá indo apresentar em São Paulo, galera, isso, sabe, com tudo pago, teve, enfim, foi um momento muito especial, assim, muito marcante. Eu lembro que a gente tava muito nervoso, né, mas valeu cada segundo, assim. E a foto de baixo, a primeira lá da direita, é de um aluno meu, do primeiro aninho, com uma massinha de modelar construindo os personagens, né? Porque eu procuro trabalhar com eles bastante a literatura, assim, e aí exploro os materiais. E essa foto da esquerda, de um espetáculo que eu fiz dirigido pela Thaís,
Pegoraro, da UERGS, né? Que é Contos de Terror e Miséria, do Brecht. E eu acho que ela simboliza essa troca tão genuína que a UERGS tem entre os cursos das artes, né? Então, claro que sempre pode ser explorado mais, né? Mas, por exemplo, usa alguém das artes visuais para fazer figurino. Na minha direção, usei os músicos da área da música para fazer parte do espetáculo, sabe? Então, eu acho muito potente essa troca. E nesse espetáculo também teve troca. A Thaís também é da área da dança, então a gente trabalhou com ela nesse sentido também. E eu acho que representa um pouco essa mistura, né? Essa vida que a arte consegue potencializar, assim. Eu me formei em 2009 em Letras e eu sou professora da rede estadual há 15 anos, ano que vem. Comecei como atriz, mas meu sonho sempre era fazer direção. E aí o que acontece? Eu entrei na faculdade de letras, mas já fazendo teatro, já gostando de... Esse era o meu mundo, assim. Eu nunca deixei de fazer teatro, mesmo trabalhando, fazendo faculdade de letras. Só que aí quando eu me formei em letras, eu comecei a dar aula de literatura, né? Mas eu também comecei a dar aula em oficina de teatro. Só que com o tempo eu comecei a ter aula de oficina com adolescentes, era sempre adolescente, o meu público sempre foi adolescente. E eu comecei a dar aula para eles de teatro. Eu tive uma necessidade enorme. Chegou no momento que eu não sabia mais, eu não tinha didática mais para dar aula, eu não sabia mais para onde correr, eu ia para livro, eu ia para internet, mas eu não tinha vivência. E aí eu pensei assim, tá, chega. Fui fazer o Enem. Fui lá, fiz, eu nunca tinha feito o Enem e tal. Tudo na sala. Não tinha nenhum aluno, graças a Deus não tinha nenhum aluno comigo. Fui lá, fiz minha matrícula e era um novo medo agora, porque eu tava entrando na faculdade, uma faculdade que não era em Porto Alegre, eu morando em Porto Alegre, minha vida toda aqui, trabalhando aqui. Foi a melhor escolha que eu fiz, ter ido pra lá, ter me permitido estudar de novo. Foram muitos desafios, mas que eu aprendi muito, que eu cresci muito, que eu me entendi como professora, e hoje eu falo com muito orgulho, eu sou professora de teatro, eu nem falo mais que sou professora de literatura, ela tá ali, óbvio, ela não tem como fugir de mim, porque eu escrevo também, trabalho com isso, eu ainda dou aula de literatura, mas a minha vida toda é o teatro, né? É dar aula, é dirigir, é escrever, é produzir, é fazer um monte de coisa. Bom, eu sou o Caleb, então. Essa foto é uma foto que foi tirada na defesa do meu TCC. Eu escolhi essa foto porque essa foto, assim, resume a minha vida inteira, né? Porque a minha vida inteira é no teatro. Porque eu comecei a fazer teatro na Escola Esperança, lá em Montenegro, né, na comunidade onde eu nasci e vivi. E o meu primeiro contato com o teatro foi com a Janaína aos 8 anos de idade. Eu ia para lá no contraturno, todos os dias, até que chegou um momento que a escola começou a desaparecer, como a gente chama, né? Porque, enfim, mudou a gestão, né? A própria administração da cidade não via mais necessidade, enfim, daquele tipo de projeto. E aí acabou, né? O formato como era acabou, e a Jana acabou saindo de lá e foi para a Fundarte. E aí eu disse um dia para a mãe, tá, para onde eu vou fazer teatro agora, né? Porque ali era do lado de casa, né? Eu chegava da escola normal, né? No CIEP, onde eu estudava, e ia de tarde ali caminhando para a escola. E aí eu fiquei sabendo que a Jana foi pra Fundarte, e eu disse, é lá que eu vou atrás dela, né? Vou atrás da Jana. E aí minha mãe, mas como é que tu vai ir, guria? É longe, não tem dinheiro pra tu ir de ônibus todo dia. Eu disse, mas eu vou a pé, mãe, eu vou a pé. A gente morava do outro lado da cidade, né? Eu disse, eu vou a pé, vai lá me matricular, porque eu quero continuar a fazer teatro. E aí ela foi, lá me matriculou, e eu ia assim, quando não tinha grana, eu ia a pé. Era 1 hora assim, caminhando, eu ia pra Fundarte fazer teatro. Enfim, daí foi, né, eu fiz vários anos lá na Fundarte, e aí a Jana já estava me preparando, assim, porque já tinha o UERGS na Fundarte, né. Mas eu nem pensava, assim, em fazer graduação, porque eu queria fazer teatro todo dia. Se tivesse sábado e domingo, eu estaria fazendo. E aí a Jana me disse, quando tu terminar o curso aqui, tu vai fazer o Enem, tu vai entrar na UERGS.
que é aqui no mesmo prédio, que só vai mudar de sala e de professor. Não vai ser mais comigo, mas tu vai fazer a graduação. Eu disse, mas não sei se eu quero e tal, enfim. Aí ela disse, vai fazer. Daí eu fui, vai fazer assim, vai fazer. Às vezes é assim com o aluno também, né? Foi bem assim, vai fazer. E aí fui, fiz o Enem e tal, entrei. E aí é um novo mundo que se abre, né? Enfim, graduação e tal, até porque eu venho de uma família que ninguém tem, assim, ninguém continuou os estudos, né? Fui o primeiro, assim, e aí quando eu contei pra minha mãe que eu entrei no ERGS, ela disse, mas não tem uma administração pra tu fazer? A primeira foto que eu escolhi, que foi a primeira cena que a gente fez quando a gente entrou na graduação, lá em 2016. Eu, como Caleb, também comecei a fazer teatro aos 8 anos e eu entrei muito cedo na graduação, né? Eu tinha 17 anos ainda quando eu entrei na UERGS. Mas como eu fazia teatro desde sempre, não me parecia que existia outra opção que não fazer teatro na minha vida, né? E nem que não fosse licenciatura. Eu venho de uma família de professores, né? Minha mãe é professora, minha avó foi professora, meu bisavô foi professor, minhas tias são professoras, então a docência sempre estava atravessada no meu imaginário, assim, do que eu gostaria de ser quando eu crescesse, né? E o teatro também muito presente. E nessa época eu morava numa cidade muito próxima de Montenegro, que é Salvador do Sul, na Serra. Então era meio assim, as coisas fluíam para que fosse esse o caminho a ser adotado. Então, ERGS foi um lugar de formação pessoal, profissional minha, assim, mas muito de formação pessoal, assim. Eu me sinto como uma pessoa realmente que se formou lá como pessoa também, né? Talvez por ter entrado muito jovem, talvez pelas experiências que a gente teve, os contatos que a gente foi criando nesse espaço. Começou ali nessa cena, nesse lugar. E não necessariamente, ali não está ligado a uma disciplina da licenciatura, né? Mas para mim a licenciatura e ser ator sempre caminharam muito juntos, né? A segunda foto, que é essa dos eventos, eu comecei a dar aula ainda dentro da graduação. Eu estava indo para o 6º semestre, eu acho, quando eu entrei como prof de artes do estado, né? Da rede estadual. E eu escolhi essa foto, que é um dos primeiros anos que eu comecei a trabalhar nessa escola, que eu continuo lá até hoje, lá em 2018, que foi uma mostra cultural, que acontece até hoje, que todos os alunos e alunas, eles precisam, eles se experimentam em uma apresentação artística, seja de música, seja de dança, seja de teatro, de poesia, canto, enfim, eles têm algumas modalidades que eles podem escolher, eles vão se experimentar nesse momento de criação e também de apresentar, assim. Então a gente faz a escola toda, assim, nesse dia, assim, realmente, assim, respirar ar. Eu vou falar sobre isso porque acho que foi uma das coisas ali que me marcou, assim, principalmente na época dos estágios, marcou a minha relação contigo, assim, que eu batia tanto na tecla de entender o planejamento. E eu ficava numa tecla inclusive eu lembro uma aula específica que você falando e defendendo a importância do planejamento, e eu falava, mas Marli, a sala de aula, a vida que acontece na sala de aula, as engrenagens, às vezes elas ultrapassam o planejamento e eu não consigo. E Marli, eu lembro muito, assim, lembro a roupa que tu estava usando, eu lembro o jogo no piano, eu lembro tudo, tá? Dessa aula. E aí eu formado, hoje nas instituições que eu trabalho, eu sei quantas vezes o planejamento me salvou. O quanto estar com o planejamento, usar o domingo, que o professor começa a trabalhar no domingo, né? O quão foi importante usar o domingo para fazer meu planejamento, enfim. O quanto isso me gerou um estado diferente para eu estar em sala de aula. Não sei se era essa a pergunta, mas eu achava que aprendi a fazer planejamento, beleza, mas amiga, eu vou te dar tchau no primeiro momento. E hoje ele é meu melhor amigo. Coisa que eu sempre detestava de seguir era livro didático, porque eu tinha muito preconceito com livro didático.
Então eu pensei, tá, ok, eu ter uma base, ter um quadrado e poder sair dele, e quando eu sentir medo, poder retornar, né? Mas o que eu mais sinto falta nessa questão, eu acho que tem que ter um planejamento geral de escola, né? Um planejamento de arte onde os alunos possam ter uma formação completa, já que a gente não tem, porque senão fica muito bagunçado, né? Essa questão, assim. Então eu fui aprendendo também que a docência em teatro, ela também tem que ser aberta às outras áreas. Eu acho que tem que ser uma coisa mais integrativa e que não desgaste tanto o mental, o físico, ali, o psicológico do professor, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar que a arte na escola, infelizmente, agora no município, ela é uma disciplina, né? E aí, se eu der uma disciplina, outras 3 vão ficar defasadas na disciplina fechada em si, em arte. Então, acho que é uma estrutura maior que precisa ser modificada. Com certeza, no início, quando eu tinha também 18, 19, 20 turmas, cada uma com quase 40, eu ia para casa chorando, desesperada, e com os pequenos eu queria fazer isso, com os grandes eu queria fazer aquilo. Aí, com esse tempo, eu vi que o teatro mais de boneco, de sombras, de fantoche, de objetos, é melhor com um fundamental 1 e 2. É tranquilo, assim, tu não consegue fazer uma performance com quinta série, com sexta série. Então, no início, eu chegava em casa, assim, isso lá quando eu entrei no estado também, né? E chorava e dizia, meu Deus, por que não funciona isso? Por que não funciona aquilo? Então, no início, era muita experiência. Eu tinha um planejamento, mas era um planejamento que estava escrito assim, ó. Estava escrito bonitinho ali, mas não era o que eu fazia, na real, porque eu estava experimentando. Então, de um trimestre ou um bimestre para outro, eu dizia, tá, vou fazer hoje sombras, vamos ver se dá certo. Outro dia eu vou fazer fantoche, outro dia objetos, enfim. Tanto é que a Lu me inspirou muito, assim, me inspira muito como professora, né? Eu sempre digo. Que a Lu chega na escola assim, diz, eu sou professora de teatro, preciso de um espaço para trabalhar. Onde é que eu vou trabalhar? Essa sala cheia de cadeiras, mesmo não dá para arrastar toda hora. E eu pensei, quando eu entrei, eu pensei, meu Deus, eu vou fazer que nem a Lu, porque senão eles vão me botar em qualquer sala aí, e como é que eu vou dar aula? Aí cheguei na escola e disse, olha só, gente, eu não tenho como arrastar a cadeira e mesa todo dia e depois botar para o lugar de novo, porque eu tenho um período que é 45 minutos, eu tenho ainda que fazer chamada, eu tenho que conversar com os alunos, vai o aluno vai no banheiro, tem que esperar o aluno. Então, assim, eu tenho de aula mesmo 30 minutos. Então, eu preciso de um espaço que eu entre e já esteja pronto para eu conseguir trabalhar pelo menos 30 minutos com os alunos. E aí, eu acho que essa é a caminhada dentro da escola, nós, professores de teatro, né? A gente conseguir ultrapassar essas barreiras que estão, né? Que estão ali. Principalmente, para mim, foi mais difícil ainda porque não tinha prof, assim, nunca tinha tido prof de teatro, então vai tudo muito novo para todo mundo. Mas tem sim, né, o grupo que a gente encontra, assim, são 12 pessoas, eu tenho um grupo hoje que é muito legal, assim, que eu encontrei dentro da escola e que agarra a ideia, inclusive a gente faz projetos juntos, né, a gente faz, assim, interdisciplinares, então é passinho de formiguinha mesmo. Não, eu queria, assim, complementar, porque eu acho que é isso, né, a vivência escolar, ela é aquele papo de que toda vivência ela não é individual, né? Ela acaba sendo coletiva e para professores, então, a vivência ela é muito coletiva. O que tu falou, provavelmente todo mundo vive o que ele fala, todo mundo viveu, é isso, né? Muito coletivo. O que tem me ajudado muito a encontrar esse espaço, a mostrar a importância do meu trabalho e a importância da minha área é também, para além de estar atento de não ser uma disciplina chaveirinho de outra disciplina, de estar atento a olhar para esses outros professores, para identificar que, olha só, calma aí, entenda a tua importância, agora é preciso que tu entenda a minha, é também evidenciar os parceiros, a reconhecer, a acolher as pessoas que, mas que depois do cantinho falaram, prof, olha só, taranana. Aos amigos formados que falam, a gente não ganha o respeito dos alunos pelo medo, e sim de outras formas, pelo afeto, enfim. Então, tipo, a reconhecer também esses aliados, assim. E aí, na particular, é uma outra vivência, mas que
Também acontece, né? Eu divido a disciplina de arte, tenho esse privilégio de dividir a disciplina de arte com uma professora de artes visuais, que também era da UERGS, a Maria. Então, a Maria dá conta de todo o currículo de artes visuais e eu dou conta do currículo de teatro especificamente. E, coincidentemente, eu trago um pouco de música também para as minhas aulas, ela também às vezes dialoga coisas de teatro na própria aula dela, mas a gente tem esse não peso para trabalhar. Mas é isso, assim, eu tenho me percebido agora, enquanto professor, que a gente é muito coletivo, assim, a nossa profissão ela é muito coletiva. Ou no coletivo com os alunos, e aí tu vai descobrir múltiplas formas de se relacionar com esses múltiplos alunos, mas também com os colegas de profissão. Eu não sei o que aconteceu comigo depois que eu saí da UERGS. Eu acho que por ter me assim descoberto a minha paixão mesmo pela direção e tal, agora estou fazendo direção, bacharelado de direção na URGS, né? Mas a relação que eu crio com meus alunos é completamente isso, é o professor artista. Porque os pequenos, por exemplo, quando me colocaram lá nos pequenos, eu não sabia o que fazer com aquelas crianças. Um dia eu entrei na sala, assim, que tem uma sala lá de, enfim, vários materiais. Eu enxerguei uma caixa de bonequinhos, de fantoches. Eu pensei, essa criança gosta disso aqui. A criança gosta. Eu vou levar para a sala e ver o que vai acontecer. E aí eu entrei com um na minha mão. E eu pensei, eu vou entrar e eu vou fazer o fantoche para eles, para ver como é que eles reagem. Pronto, né? Eu entrei na sala e eles olharam aquilo na minha mão e disseram, que isso? E aí eu falava como personagem, como é que vocês estão, como é que foi o dia, blá blá blá. Aí que a gente foi conversando e tal, e aí eu disse, agora o que a gente faz com essa caixa aqui? Cada um vai botar um na sua mão e a gente vai criar o nosso agora, não sei o quê. Então, a gente pega um problema, na verdade, né? Um medo que a gente tem e não sei de onde a gente tira a ideia e as coisas acontecem. Então, eu acho que a gente nem conseguiria, nem deveria tentar separar o professor artista, porque isso, na verdade, é uma ferramenta para nós, né? Eu penso assim que a arte e vida eu não consigo enxergar de forma separada. Não consigo. Até agora me veio um flash assim de um professor de história que me dava aula e subia em cima da mesa para contar as histórias e para fazer relação com os temas que ele estava ensinando e tal. E aí ele não deixa de ser um pouco artista também ali, né? Eu acho que não se separa. E eu acho que vai da jornada exaustiva de cada um que está imbricado com o capitalismo que a gente vive, com as horas de trabalho, com a falta de horário de planejamento. Então, acho que depende muito do estado de espírito, da saúde mental, física, psicológica, eu acho que é tudo isso. Eu não consigo enxergar a Charlene artista e a Charlene professora de forma separada. Então, se num dia eu estou bem, assim, estou me sentindo com vontade de brincar e criar junto com eles, eu crio e brinco. Se num outro dia eu estou totalmente sugada pelo sistema, bom, então eu vou ser prática e exercer o meu papel ali. Eu não consigo enxergar uma separação assim do lado pedagógico, artista, professor, porque a vida é viva, é isso, é o agora, né?